Evangelho, sábado da 21ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que tu és um homem severo. Os colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 21ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a oportunidade de continuarmos o 25º capítulo do Evangelho de São Mateus, ouvindo mais uma parábola de Nosso Senhor. A parábola a respeito dos talentos que foram entregues aos servos pelo patrão. Chama a atenção a atitude do servo que recebeu apenas 1 talento. É importante recordarmos que o Senhor, ao contar a parábola, deixa de maneira clara que a distribuição dos talentos é segundo a possibilidade de cada um. O que significa que o patrão reconhece em cada um de seus servos o que neles há de possibilidade para tomar para si o que pertence ao patrão e ir para a vida, ou seja, para o viver cotidiano, com aquilo que do patrão recebeu para lucrar. O que significa dizer que o patrão confia o que é seu para que eles possam tomar consigo do que é seu e gerarem frutos. Os 5 talentos a mais, os 2 talentos a mais, ou seja, o multiplicar, o fazer o dobro, o 100%, significa que o que Deus entregou a eles, eles souberam ter consigo e geraram frutos. Aqui a gente já está vendo bastante do ensinamento de Nosso Senhor, Nos faz recordar a imagem da videira. Todo o galho que estiver associado à videira produzirá frutos e produzirá em abundância segundo a vida da própria videira. É esse o desejo do Senhor. Ao entregar o talento,
O desejo do patrão é que frutifique sobre a vida dos seus empregados aquilo que ele entregou. Como é bom saber que Deus tem esse desejo sempre claro no seu coração. Tudo que ele nos concede para que seja multiplicado. O que significa dizer que o Senhor se preocupa para que nós não venhamos a perder o que nos foi entregue. Porque ele entrega o que é possível ter consigo e o que será possível frutificar. Bendito seja o nome do Senhor, que abundantemente nos oferece dos seus dons para que nós possamos frutificar os bens da graça de Deus em nossa vida. Agora, se voltamos a olhar para aquele empregado que recebeu um único talento e depois o enterrou e o restituiu, ele declara diante do patrão que sabe muito bem quem é o patrão. O que significa dizer que nada se ocultou à compreensão dele a respeito do gesto do patrão. Isso é importante. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor faz, eu sei o que o Senhor fala. E, em outro modo, eu sei que o Senhor olha para mim com amor, reconhece as minhas possibilidades. Eu sei que o Senhor me entregou o que é seu para o meu bem, a fim de que eu frutificasse, mas eu não quis. Essa é a conclusão amarga da vida desse servo sobre o texto de hoje. E é sobre esse ponto que Mateus nos leva a refletir a compreensão da aliança com o Senhor. Ao enterrar o talento, ele se separa daquilo que é o propósito de Deus. Ou melhor, o propósito do seu patrão. O propósito de Deus, né? Por consequência. Como assim, Padre Fábio? O que nós acabamos de falar? O patrão não entrega a cada um dos seus empregados o que é seu para que frutifique e eles possam tomar parte na sua alegria, né? Então o Senhor Deus nos concede os seus dons para que eles se multipliquem na nossa vida. O desejo dele é esse. E conhecendo o nosso coração, ele nos entrega o que é suficiente para que nós possamos frutificar. Ora, se o Senhor nos ama a ponto de entregar o que é seu, se o Senhor deseja que frutifique, como poderia ele não vir em nosso socorro para que a gente conseguisse frutificar? Está entendendo? Ele não só entrega, vamos dizer assim, a semente, mas ele, sendo o Senhor, cuida do inteiro processo, até os grãos serem colhidos. Lembram da parábola, se a gente pegar agora a imagem do agricultor, né? Uns lançarão a semente, outros prepararão a terra, outros cuidarão da semente, outros verão ela germinar, outros verão as espigas se formarem e outros, por fim, virão ceifar. Né? E se o Senhor é o Senhor de todas as coisas, não haverá um único momento neste percurso em que o Senhor não providenciará seus servos e o que é necessário a fim de que os frutos apareçam. Essa mesma imagem nós podemos olhá-la agora sobre a ótica da parábola de hoje e compreender que o Senhor, confiando que é seu aquele servo, o confiou com o desejo de ver ele frutificar, ou seja, ver que aquele dom, aquela graça que lhe foi entregue, pudesse alcançar abundância na sua vida, a fim de que esse servo participasse de sua alegria. E o Senhor deu segundo a possibilidade de cada um e, obviamente, comprometido por cuidar de cada um, porque o nosso Deus não nos abandona. Mas esse servo escolheu enterrar, ou seja, sabendo que Deus desejava tudo isso para ele e por ele, ele não quis. O gesto de enterrar significa: eu não quero tomar parte com o que é seu. E depois, obviamente, ele deve apresentar-se diante da justiça e fazer a restituição, e ali naquele momento ele claramente reconhece tudo o que o seu Senhor é e fez, e mais uma vez ele diz: não tomei parte com o que é seu. Toma o que é seu.
Então, a gente pode acreditar que por um instante o patrão esteja punindo o servo, como se tivesse com raiva dele não ter feito aquilo. Mas o que nós precisamos compreender é que aqueles que não escolhem tomar parte com Deus terão a consequência dos maus. O destino deles será o mesmo destino que foi definido para o inimigo e seus anjos. Então, dessa forma, o Senhor estabelece a justiça. Como é bom saber também que nenhum desprezo e nenhuma rejeição a Deus será acolhida no final, porque a justiça de Deus triunfará. Olhem como foi para os companheiros e para as outras pessoas que conviveram com esse servo sofrerem pela atitude dele. E olhem também a conclusão do texto. Aquele dom não se perdeu, foi entregue a um outro que o pudesse fazer frutificar. Isso porque o mal não é capaz de submeter o bem em nada. O bem triunfará sempre. Deus triunfa sempre sobre toda maldade. Triunfou na suportação daqueles que viram e sofreram a consequência da atitude desse servo. O bem triunfou na justiça realizada pelo Senhor, pelo patrão, ao voltar. O bem triunfou na entrega àquele outro servo que, acolhendo o dom que foi rejeitado, o fez multiplicar abundantemente. O bem sempre triunfa, porque Deus triunfa e triunfará em eterno. Como é importante a parábola de hoje para que nós tenhamos no Senhor vigor para poder lutarmos mesmo diante de alguns sinais e gestos que marcam uma clara hostilidade ou rejeição ao que vem do Senhor. Como é bom esperar nele e dizer: Senhor, eu clamo pela tua justiça. Eu clamo, Senhor, para que tudo o que o Senhor nos entregou, nada se perca de tudo que foi entregue. Eu te peço, Senhor, corações que se abram para receber aquilo que foi deixado, a fim de que nada se perca, mas para nossa alegria nós possamos ver os frutos dessa verdade. Que nada se perderá, nós o sabemos, mas como é bom ver o Senhor tomar aquilo que foi abandonado e entregar a um coração que sabe cuidar. Por isso, Senhor, multiplica os corações cuidadosos e aqueles que estão determinados ou aqueles que de certa forma agem como esse servo, nós os pedimos por eles a conversão, a fim de que, arrependidos da forma como tratam o que do Senhor recebem, possam, pela sua misericórdia, alcançarem a contrição e o arrependimento e abandonar esse caminho de rejeição para abraçarem os dons e tesouros que o Senhor nos oferece para a santificação das nossas almas. Queria aproveitar na nossa meditação de hoje para ler essas palavras que são as palavras. Deixa o padre pegar aqui só um instantinho. Pronto. De São Narses, um patriarca da Armênia, santo, né? Do 1100. E ele escreve esse poema tão bonito falando sobre o amor ao Senhor. Eu era como o servo mau, que nada ganhou com os seus talentos, e até o ultrapassei, porque não apenas enterrei, mas eu perdi, pelos meus pecados, o dom da graça. Eu era como esse servo. Não dobrei o talento que o Senhor me entregou,
não quadrupliquei os 2, não decupliquei os 5 que me foram, os 5, a fim de poder reinar sobre 10 cidades junto com meu Senhor. Mas acabei por enterrar o único talento na terra, envolvendo-o no véu dos meus vícios. Eu não pus o dinheiro no banco para que pudesse dele retirar os juros. Ah, meu Senhor, o que eu fiz? A Ti, ó Salvador da minha alma, eu quero hoje, chorando, dizer o seguinte: pois que ainda está nas minhas mãos fazer o bem, dá-me, Senhor, eu te suplico, a graça de te agradar através dele. Senhor, se ainda vens ao meu encontro, permita-me de poder fazer o bem e dá-me a graça de te agradar através do que me destes. Ainda não chegou o tempo do juízo, Senhor, mas iluminastes o meu coração. E eu te peço, ó meu Salvador, chorando, dai-me a graça de fazer o bem. Assim ouvirei a frase jubilosa que ouviu o servo fiel: entra na casa celeste, na alegria do teu Senhor. Por isso te suplico, pela sua misericórdia, dai-me a graça, Senhor, de ainda poder fazer o bem, e eu o farei com todo o meu coração. É lindo, não é mesmo? Oh, meu Senhor, dai-nos a graça de poder fazermos sempre frutificar os dons e tesouros que o Senhor nos tem entregue ao longo da nossa vida. Hoje a igreja celebra a memória de São Raimundo Nonato. A sua história é muito bonita. Ele nasceu no 1200 na Espanha, foi praticamente nonato, significa não nato, e ele teve esse nome porque sua mãe, que morreu durante o trabalho de parto, não conseguiu dar a ele a luz e foi feita uma manobra cirúrgica para salvar o neném em seu ventre, e ele se salvou. Esse homem, crescendo em uma família humilde e como camponês em meio aos vales da região da Espanha, foi aos poucos conhecendo o amor à Virgem Santíssima, e a grande devoção à Nossa Senhora foi marcando o seu coração profundamente. Naquele período da história se fundava a Congregação dos Mercedários, a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, que se ocupava pela redenção, ou seja, pela salvação dos cristãos que tinham sido feitos escravos pelos muçulmanos. Vencida a resistência do seu pai, ele consegue ir para Barcelona e conheceu São Pedro Nolasco, a quem pediu a admissão na ordem mercedária. E assim, São Raimundo Nonato começa a sua grande empreitada no cuidado e na mendicância para recolher fundos para comprar os cristãos escravizados pelos muçulmanos na Espanha no 1200. Muitos eram mortos e submetidos ao sacrifício pela fé, e dessa forma ele empreende um grande trabalho de libertação, e no 1224, estão fazendo 800 anos esse ano, ele entrou pela primeira vez na região de Valência, que era ocupada pelos muçulmanos na Espanha, Valência era dominada por eles nesse período, e libertou 140 cristãos. Depois, ainda com o trabalho de mendicância, foi para o Argel e lá conseguiu, 2 anos depois, com São Pedro Nolasco, recuperar tantos outros que estavam submetidos à escravidão. Nesse período, ele se ofereceu como refém até que fosse trazido todo o dinheiro que os muçulmanos exigiam para não executar os cristãos e para poder libertá-los da escravidão. Já ordenado sacerdote, depois, em 1229, ele desembarca mais uma vez no Argel, África, e começa um grande trabalho que vai até 1232. E naquele período foram libertados 250
do cativeiro no Argel e 228 em Tunis. Posteriormente, ele faz uma nova empreitada e dessa vez termina capturado pelos muçulmanos que não aceitam mais a sua presença por conta do grande desfalque que ele estava criando com a Ordem dos Mercedários no resgate dos cristãos escravizados para os interesses comerciais dos muçulmanos. E dessa forma foi levado para o cárcere, foi espancado, torturado. E como ele não cessava de anunciar o Evangelho, mesmo encarcerado, furaram os seus lábios com um ferro em brasa e colocaram um cadeado. É bruto, né? A gente às vezes fala da história e esquece que algumas páginas foram muito difíceis. E esse cadeado era tirado, deformando só o rosto, é claro, apenas no momento em que ele precisava se alimentar. Depois, passado o tempo, ele foi finalmente libertado em condições precárias, foi levado de volta para a Europa e o Papa Gregório IX, conhecendo tudo o que tinha passado, lhe deu, pelo heroísmo do seu martírio, o grande empenho pastoral, o chapéu cardinalício. Mas não parou por aí. Poucos anos depois, ainda não bem recuperado de tudo que tinha sofrido no cativeiro, ele se lança novamente em uma nova empreitada, mas no 1240, um ano depois, não suportando a fadiga física e ainda algumas consequências dos males físicos que trazia consigo no corpo debilitado, ele veio a falecer santamente. Vejam, meus irmãos, que grande testemunho de amor São Raimundo Nonato deixa para nós, na sua entrega de vida, para ir ao encontro dos mais necessitados. O Senhor lhe deu a liberdade de viver sua vida. E ele frutificou 140, 250, 228 e muitos outros ao longo dos séculos pela sua intercessão e pelos empenhos apostólicos promovidos por ele. Que o Senhor nos dê a graça de frutificarmos abundantemente todos os dons que nos foi entregue. São Raimundo Nonato entregou sua vida e levou para junto do Senhor inúmeros homens e mulheres que não tinham mais a liberdade sobre a própria vida. Vivendo a liberdade de Filho de Deus, ele trouxe muitos à liberdade no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de São Raimundo Nonato, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.